porque Columbia Pictures tem que ver com o status de libertinagem nos Estados Unidos, o dinheiro usado no Brasil, que não é brasileiro, a nova ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. A nova ordem mundial, ovos de chocolate e esse suposto feriado chamado Páscoa. O seguinte documentário foi feito não como uma obra abrangente, mas como um esboço para incentivá-lo a perceber que o que acontece no mundo não é como os líderes falam, sejam eles políticos, religiosos, maçom ou pagão. E o que é descrito como fatos, entre aspas, na mídia é mais fantasia e ficção que novela das nove, especialmente programas de notícias, entre aspas, tais como o Jornal Nacional. Ironicamente, esses eventos jornalísticos, entre aspas, se exibem no mesmo tempo que as novelas e nos levam a concluir que esses líderes gostam de jogar na cara o joguinho deles. Tais representações, tanto a mídia quanto os líderes, são tentativas bem-sucedidas de enganar o povo, manipulá-lo e dominá-lo. Um filme muito ilustrativo é o filme Matrix. Os governantes se sentem a necessidade de pedir nossa autorização antes de fazer suas obras ocultas. Vamos começar com as origens dessa comemoração. Uma das maneiras mais fáceis para enganar as pessoas é mudar o nome de um festival já existente. Isso aconteceu com Natal e aconteceu com Páscoa também. Muitas fontes na internet falam que o significado da Páscoa é um festival cristão para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou mostrar que na realidade isso não é verdade. Primeiro, qualquer pessoa que nasce e morre tem um dia específico que é celebrado ou comemorado. Portanto, se Páscoa celebrava a ressurreição de Cristo, seria um dia específico todo ano. Mas repare uma coisa muito interessante e muito estranha. Páscoa é sempre feito no primeiro domingo depois da lua cheia. E Carnaval é sempre 40 dias antes. Páscoa tem mais que ver com Carnaval que com Jesus Cristo e a ressurreição. Segundo, o que tem a ver ovos de chocolate, ou ovos em geral, coelhos, grama, flores e primavera a ver com Jesus Cristo e a ressurreição, ou com Brasil e brasileiro. E agora, pior ainda, no hemisfério do sul estamos entrando em outono, não primavera. Estamos desfasados por 6 meses do hemisfério do norte. Para entender como tudo isso se encaixa, temos que voltar um pouquinho na história da humanidade, começando com a Arca de Noé. Uma das netas de Noé se chamava Semiramis. Semiramis se casou com Cush e teve um filho, Nimrod. Nimrod tinha uma visão muito torta. Os profetas, Noé e etc. falavam ao povo para seguir os mandamentos de Deus. Nimrod fez exatamente o contrário. Deus disse para multiplicar e espalhar-se sobre a face da terra. Nimrod incentivou o povo para se juntar e até construir uma torre para alcançar os céus. O primeiro arranha-céu registrado na história da humanidade.
Nimrod foi o primeiro maçom de 33 graus e instituiu o sistema de maçonaria para promover suas ideologias luciféricas. Uma de suas ideologias era um governo fascista totalitário mundial. A ideia de um governo ou uma ordem mundial não é nova. Portanto, os descendentes de Nimrod vêm vindo através das épocas, promovendo uma nova ordem mundial que nem é nova, mas uma ideia antiga de quase 4.000 anos. Esta sua ideologia estende mais do que uma geração, devido à dedicação deles ao seu culto, e faz com que fique mais difícil perceber. Nimrod foi o grande ditador da Babilônia. Ele gostava demais da mãe dele e transou com ela. Ela teve um filho que nasceu no dia 25 de dezembro, que todo mundo celebra por dando presentes. Semiramis também era uma grande prostituta. Natal, portanto, tem o objetivo de celebrar o nascimento de Tammuz e não Jesus. Páscoa é para celebrar a rainha no céu, a Semiramis. E ela tem vários nomes. Através do tempo, depois de Babilônia, tinha a Pérsia, Egito, Grécia e Roma. Cada vez que essa região foi conquistada, os nomes dos atores mudaram. Mas os atores continuaram igual, e toda vez controlado pelos descendentes de Nimrod. Ainda hoje, quase sem exceção, os líderes do mundo são descendentes de Nimrod e essas 13 famílias. Além de adorar Lúcifer ou Satanás, este povo também adora Nimrod, Semiramis e Tammuz. E adoram também a arquitetura desses reinos ditadores, desde Babilônia até a Roma. Portanto, se encontra por toda parte, em todo governamental e cooperativa, pirâmides, a arquitetura da Grécia, Pérsia e Roma, e a óleo de ouros se espalha pela toda a terra. Como os profetas e os seguidores de Deus tinham seus rituais e ensinavam seus descendentes, Nimrod e Semiramis também eram espertos em doutrinar os descendentes deles. Vários valores foram ensinados, tais como a necessidade de adorar Lúcifer, também a adoração ao Sol, quem representava Nimrod, e a Lua, quem era a deusa, entre aspas, Semiramis, e o filho Tammuz. Vários aspectos continuam ainda hoje em dia. Por exemplo, Re, o deus, entre aspas, dos egípcios, era o próprio Nimrod, e como ele sempre foi retratado com um raio de luz em volta da cabeça dele, o nome raios tem origem da própria Re. Nimrod era esperto na construção, e por isso, na maçonaria, usam símbolos de construção, tais como a esquadra e o compasso, mas mais perverso era que Nimrod e seus descendentes conseguiram usar seus posses e influência extensa para não apenas ensinar os descendentes deles, das quais a maioria são os governantes atualmente, mas como os descendentes de Noé multiplicarem, se dividiu em 3 grupos. Primeiro, os que seguiam Deus. Segundo, os que seguiam Lúcifer, os descendentes de Nimrod, os líderes. E terceiro, as massas, o povo quem perder conhecimento de suas origens, e assim podiam ser facilmente enganados e influenciados pelos luciféricos. Hoje em dia, continuam essas distinções. Os luciféricos têm menosprezo dos seguidores de Deus, mas desprezo total das massas. Eles consideram as massas como baratas, insetos consumindo os recursos limitados da terra que deveriam se usufruir pelos governantes. Por isto, se permite pobreza, doença, genocídio e a guerra no mundo para diminuir a população. Veja que alguns desses globalites
falando sobre genocídio, ou o que eles chamam redução da população. I can pick a vaccine, which is something I love. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Atualmente, para dar uma ideia, os luciféricos compraram e tomaram as indústrias da música, cinema, televisão e outras mídias para promulgar suas crenças. Por isto, símbolos do olho de Horus, pirâmides e outras referências antigas são usadas para enganar, persuadir e dominar. As letras da música, os temas de televisão e cinema servem para dar continuidade a seus planos de domínio global totalitário, ou o que eles chamam o Novo Ordem Mundial. Veja a vaidade que falam dos maiores promotores de todos os tempos. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Todos os males desse mundo e tudo que está podre, estragado em todos os sistemas, tanto na política, religião e outros sistemas do mundo, tem sua origem daí. Vamos abordar alguns aspectos principais. Uma das maneiras para aumentar a percepção de riqueza era uma esqueminha que começou vários séculos atrás. Durante esse período, as pessoas trabalhavam com moedas de ouro como dinheiro. Porém, por causa do peso, era difícil evitar assalto e era perigoso andar com quantidades grandes. Os ourives guardaram as moedas para uma taxa nos cofres e caixas fortes da época e emitirem certificados no papel. Isto facilitava transações, mas ofereceu uma oportunidade para abuso. Os ourives começaram a emitir mais certificados que tinham dinheiro nos cofres e emprestar esses certificados falsos para ganhar dinheiro. E o sistema bancário moderno nasceu. Esse teria sido fraude em qualquer outro ramo, pois na realidade o sistema bancário alugava dinheiro virtual. Imagine um taxista cobrar por uma corrida virtual para o aeroporto, ou uma linha aérea vender um voo virtual. Porém, esses homens se afiliaram com os maçons e líderes do templo, descendentes de Nimrod, mas não se contentaram com a ganância. Eles começaram a alugar dinheiro virtual para primeiro as empresas grandes e finalmente para países. Os países ofereceram mais segurança em pagar aluguel, entre aspas, juros, e durante tempos de crises e guerra, os líderes estavam dispostos a pagar qualquer juros para alugar esse dinheiro. Atualmente, um sistema bancário com bancos centrais, entre aspas, que são apenas bancos particulares, que se posicionarem entre os líderes e os bancos de câmbio e se tornarem, ou de fato, tesoureiros virtuais dos países, como emitirem o dinheiro físico e autorizavam os bancos menores para alugar dinheiro virtual, tomaram conta de todos os países e podiam manipular todos os aspectos da vida das massas. Continuavam produzindo música, filme e outras distrações para contentar o povo e mantê-la mais doces.
Mas a esfera de influência não parava aí. Eles usavam as ciências para ainda manipular as massas. Por exemplo, colocando veneno como flor na água de muitas nações, inclusive Brasil. Veja uma coisa curiosa sobre o logotipo da NASA. Em 1958 aparecia assim, representando o olho de Horus. Hoje em dia continue. Agora, veja tudo ao seu redor, com os dois olhos. O capital de Washington, D.C., nos Estados Unidos, foi construído copiando o formato dos antigos parâmetros do Egito. O capital, Brasília, foi uma cópia da cidade de Arregaton, no Antigo Egito. Eu entendo, isto é muita informação. Primeiro, divulgue no Facebook e outras mídias. Faça o download desse documentário para assisti-lo de novo e distribuí-lo. Eu autorizo, visto que mantém o documento no seu formato como é, sem modificá-lo. Comece a analisar tudo, presumindo nada. Comece a pesquisar já. O internet oferece isto por enquanto. Os líderes estão fazendo tudo possível para usurpar esse recurso. Veja nosso curso online na Excellent Global, do Personal Trainer de Línguas, no falainglesja.com, para poder melhorar e entender tudo ao seu redor. 80% na internet é inglês. Nimrod foi atrapalhado de Deus por continuar sua construção da Torre de Babel pela confusão das línguas, pois o Bab-El, cidade de Deus, se tornou Babel, línguas confusas. Porém, hoje em dia, o inglês se tornou a língua mundial, de novo, e língua do novo ordem mundial. Convém que saiba urgentemente. Bons estudos. Esteja livre para entrar em contato. Aqui fala Randy. E vejamos na internet. A época da chantagem dos ovos de chocolate está chegando. Você pretende gastar dinheiro à toa para enriquecer os fabricantes de chocolate? Ou vai encarar o fato que eles têm enganado o povo todo esse tempo e já está pronto para dizer basta?